Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 18, que está assim: Abraão, ao contrário do que podia se esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. Você conhece a história de Abraão. Ele já era idoso quando Deus o fez sair da sua terra, lá em Ur dos Caldeus, para a terra que ele iria mostrar a Abraão, terra essa que seria a dádiva de Deus para aquele homem que era fiel ao Senhor. E Abraão sai com toda a sua parentela e vai até a terra de Canaã. E lá ele vive como peregrino, crendo que toda aquela extensão territorial seria a sua herança. Mas Abraão não tinha filhos, e ele já era velho, e sua mulher Sara, também idosa, era estéril. Mas o Senhor Deus o abençoou e prometeu a ele um filho que veio na sua velhice, Isaque. E em determinado momento, para provar a sua fé, Deus pediu o seu filho Isaque em sacrifício. E Abraão, então, obedecendo, creio que não foi fácil, a leitura bíblica parece superficial, pode nos levar a pensar que foi um ato mecânico de Abraão, mas tenho absoluta certeza de que não foi fácil para Abraão. Ele então foi ao monte designado pelo Senhor para oferecer Isaque em sacrifício. Mas Deus não permitiu que Abraão concluísse o seu sacrifício. Ele salvou o seu filho lá do altar e aí então viu que Abraão realmente cria no Senhor, era fiel ao Senhor, e lá ele confirma mais uma vez a sua promessa de que Abraão seria pai de muitas nações. Então, quando Paulo escreve aqui aos Romanos, ele está escrevendo assim: Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança. Meu amigo, minha amiga, Abraão tinha tudo para não confiar naquilo que Deus estava prometendo. Ele podia desprezar aquilo que estava sendo prometido pelo Senhor, mas, ao contrário do que se podia esperar, ele creu com esperança. Ele creu que naquele momento em que Deus pediu o seu filho em sacrifício, ele creu que Deus o podia trazer dos mortos. Foi por isso que ele foi até o monte designado pelo Senhor. Ele obedeceu o Senhor, mas na fé de que o Senhor traria o seu filho de volta, porque ele sabia que Deus era fiel às suas promessas. Meu amigo, minha amiga, é por isso que ele é chamado de o pai da fé, porque Abraão simplesmente cria em Deus. Apesar de toda a situação contrária, ele continuava crendo no Senhor. É um exemplo de fé para nós, com certeza. É um exemplo para mim e para você. Quando nós lemos na palavra de Deus e temos contato com as promessas do Senhor para a nossa vida, nós precisamos confiar que Deus continuará sendo fiel à sua palavra, apesar das nossas circunstâncias serem adversas. Nós devemos permanecer crendo, apesar de tudo nos levar a crer, a não crer, a desprezar a palavra de Deus. Nós precisamos continuar a crer, a confiar, porque Deus tem o poder de transformar todas as coisas. Abraão, portanto, levou Isaque porque ele sabia que
que apesar do pedido tão duro, o de sacrificar o seu próprio filho, ele sabia que Deus cumpriria a sua promessa, a de dar a Abraão uma descendência numerosa, como a areia do mar. Abraão tinha certeza de que Deus não seria infiel à sua palavra, por isso ele foi. Meu amigo, minha amiga, Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que Ele promete. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Portanto, embora a situação da sua vida possa estar dizendo ao contrário, exatamente aquilo que é o oposto ao que você recebeu como promessa, continue crendo como Abraão creu. Até o último momento, creia, confie, porque o Senhor, o nosso Deus, nunca deixou de cumprir a sua promessa. Abraão creu e ele sabia que Deus, ele chama as coisas que não são como se já fossem. No versículo de número 17, nós lemos exatamente isso. Eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Meu amigo, minha amiga, Abraão tinha essa fé. Não só que Deus traria de volta o seu filho Isaque, mas que ele tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. Por isso é baseado nessa fé que você deve permanecer firme, confiando de que as promessas do Senhor serão cumpridas porque Ele é fiel. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados ao Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você continue firme, permanecendo firme, confiando na palavra do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que promete a nós. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.